Ainda hoje, eu vou me descobrindo profissionalmente. Eu vou me descobrindo como empreendedor, como negócio. As coisas vão surgindo. Eu penso que essa urgência, essa emergência de ter uma resposta para sua vida profissional, isso já passou. Não vou falar que as pessoas têm que ser levadas pelo tempo. Porém, é importante elas viverem um momento e perceberem. A pergunta que você está fazendo, ela faz muito sentido, mas ela não tem que ser respondida obrigatoriamente. Tem um tempo pra isso, né? Isso não é, olha, é às 10 horas de tal ano, de tal mês, de tal dia. Não, vai trabalhando, vai vivendo. Não gostei disso? Ok, realinha a rota. Vive a experiência, né? Vive a experiência. Fala galera do Desenvolva-se Cast, papel e caneta tá na mão? Ó, se prepara porque hoje a gente vai ter um baita bate-papo com um convidado especial, Vitor Bahia tá aqui comigo. Vitor, que honra! Trago. Que honra receber você aqui, muito bom. E a gente vai falar sobre posicionamento profissional. Deixa eu dar uma palhinha sobre quem é o Vitor? Claro. Ó, a biografia desse cara, olha só, esposo da Tami, que tá aqui inclusive, bem-vinda Tami, pai da Ana e do Benjamin. Quais as idades dos dois? 10 e 8. 10 e 8. Qual que é mais desafiadora? Qual a idade é mais desafiadora? Todas. Desde o 0 até o 10, todas. Sinceridade é tudo. Cristão, trabalhador, e ele é CEO da VB Group. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse tema, a gente vai conversar bastante. Formado em psicologia e fez MBA em negócios e empreendedorismo. Ou seja, olha o calibre do cara que a gente vai conversar sobre posicionamento de carreira. Se eu fosse você, papel e caneta na mão, ficaria aqui até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, o que a pessoa tem que fazer agora, Vitor? Só clicar ali. Cara, inscreva-se, ativar o sininho. Vai custar o quê? Uns 3 segundos? Menos. Mas você sabe que se a pessoa vier aqui e não se inscrever, nasce uma espinha bem na ponta do nariz, né? Tá lá, tá escrito. Exatamente. Então, galera, a gente vai chegar aí a 1000 inscritos aqui até o final do ano no canal, então conto com você pra isso. E bora lá já cair pra dentro da nossa conversa. Mas antes, cara, que bom te receber aqui. Fico feliz demais. Tá em casa. Seja bem-vindo, tá? Ô, Thiago, eu falo que eu tenho alguns objetivos na vida. Ser teu amigo é um deles. Ele tava falando, inclusive, que ele não torce pra ninguém, né? Não. Aqui em São Paulo, não torce pra futebol e tal, mas se fosse pra ir no jogo do Corinthians, inclusive, iria. Pode me convidar. Pode? Pode. Então, eu vou comprar uma roupa pra ir, Que inclusive, né? Pra uma camisa de futebol, porque não tenho, gente, não torço. Boa. Cara, uma honra ter você aqui. A gente vai falar bastante sobre a área que você mais domina, a área que você empreende, a área que você atua, que é ajudar profissionais em um posicionamento, eventualmente uma recolocação de mercado, que é isso que você faz todo santo dia. Eu quero ouvir bastante aí sobre a VB Group. Com certeza, esse papo de empreendedor aqui ajuda a gente muito. Mas me conta um pouquinho da tua trajetória, cara. Onde começou a tua carreira, que começou, pelo que você me falou, com treinamento lá atrás, né? Pois é interessante porque a história da VB Group confunde-se com a minha, né? Então, há muito tempo atrás, eu fui contratado CLT para atuar como coordenador de treinamento. Mas rápido eu percebi que aquilo não era para mim, não era uma verdade para mim. Por exemplo, o diretor pedia para eu dar um treinamento de motivação. Eu falei, gente, isso não é para mim, porque eu não sou assim, eu não sou uma pessoa... Eu sou naturalmente motivado, mas motivar alguém, eu faço não é outro. Não é para mim, não é para mim. Então, eu rapidamente saí ali da área, fiquei 2 anos e comecei a trilhar o caminho de um headhunter, certo, né? A recrutar pessoas, recrutar executivos. O que é um desafio, porque você não tem um curso, você não tem uma formação. Um headhunter você vai aprendendo ao longo da sua vida, da sua carreira. Nessa época eu morava em Manaus, então trazer alguns executivos de fora é muito difícil. Você convencê-los que, por exemplo, você convencer um executivo de sair de São Paulo para ir para Manaus e falar assim, aqui não tem Avenida Paulista. Você tá ligado? Não tem, então... E não é somente ele, é a família dele. A esposa dele entende isso, os filhos dele entendem que ele não vai ter o clima que a gente tem aqui. Sim.
Então, lá é quente o tempo todo. Cara, uma vez eu fiquei em Roraima. Na verdade, eu fui pra Roraima de madrugada, só que o avião ele para ali em Manaus. Isso. Cara, eu fiquei parado em Manaus por 1 hora dentro do avião, meu amigo. Suou tudo. Já deu pra sentir na pele ali, literalmente, como que é. É desafiador. É uma cidade... Eu considero que Manaus é... A bem da verdade, eu gosto mais de Manaus do que de Belém. Só que eu nasci em Belém, tá? O pessoal vai me criticar, será que... Não, é bom que aumenta o engajamento. Já mete que... Brincadeira. Mas Manaus foi minha saída da casa da minha mãe, foi o começo da minha carreira, foi onde eu conheci morar só, foi onde me descobri como pessoa, né? Tive que aprender muita coisa. Legal. Então, essa foi o começo da minha carreira de entender, eu vou trabalhar com executivos. Eu vou me especializar nessa área. E aí comecei a atuar nessa área de recrutamento. Tem diretor de planta, diretor de engenharia, diretor de logística, diretor de RH. Tive o primeiro filho, o segundo filho veio com uma doença muito rara que não tinha tratamento lá, e aí eu tive que vir morar para São Paulo por conta do cuidado dele. Certo. Nessa, aí eu digo que eu me aperfeiçoei bruscamente aqui em São Paulo, porque de fato você trabalhar numa multinacional, o peso e os processos, eles são muito mais robustos, sem dúvida nenhuma. Até então estava trabalhando muito em empresas menores, empresas regionais, mas quando você vai para uma multinacional que tem diferenças em todos os aspectos. Por exemplo, os benefícios de uma empresa multinacional, ele é maior do que de uma empresa local, de uma empresa regional. Os processos são muito mais robustos, muito mais estruturados. Sim. Quando você pega também o contato com clientes diferentes, de locais diferentes, de países diferentes, é completamente diferente. Então você cresce muito profissionalmente. E aí continua recrutando mesmo tipo de pessoas, de profissionais, mas com um rigor maior. Isso é exigido naturalmente de você. Bom, e aí eu acabei aprendendo bastante sobre esse mundo do nível executivo. Mas desde lá de trás, quando você estava ainda em formação em psicologia, você sabia que você queria atuar nessa área ou não? Não. Eu pensava que eu ia ser treinador mesmo. Literalmente? Sim. Cara, porque assim, eu tenho habilidade de falar. Sim. Né? Ok, Sim. Isso é uma coisa, mas você pisar num palco e ensinar pra alguém, eu falava, eu penso que não é o momento. Um dia eu posso eu estar naquele lugar, mas naquele momento começando eu não me sentia confortável, entendi que não era o momento. Depois sim, sabe? Qual que foi a coisa que te deu certeza que você olhou e falou, cara, eu não vou seguir por esse caminho de treinamento, não vou olhar pra isso e vou mudar meu foco, sabe por quê? Tem muita gente que ouve a gente aqui agora e tá falando assim, cara, legal essa atitude que o Vitor teve ao longo dos... Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. 25, olha, uma idade que muita gente tá perdida, inclusive profissionalmente ainda falando, né? E você teve essa visão de, cara, não é isso. O que te fez ter essa clareza de que, cara, não era isso de fato? Teve algum ponto, algum estalo assim que você se lembra ou não? Eu diria o seguinte, Thiago, que ainda hoje eu vou me descobrindo profissionalmente. Eu vou me descobrindo como empreendedor, como negócio. As coisas vão surgindo. Certo. Eu penso que essa urgência, essa emergência de ter uma resposta para sua vida profissional, isso já passou. Não vou falar que as pessoas têm que ser levadas pelo tempo. Porém, é importante elas viverem um momento e perceberem. A pergunta que você está fazendo, ela faz muito sentido, mas ela não tem que ser respondida obrigatoriamente. Tem um tempo para isso, né? Isso não é às 10 horas de tal ano, de tal mês, de tal dia. Não.
vai trabalhando, vai vivendo. Não gostei disso? Ok, realinha a rota. Vive a experiência, né? Vive a experiência. Então, trabalhei ali como coordenador de treinamento, vivendo aquilo intensamente. Certo. Construindo conteúdo, produzindo material, estudando. Para responder, eu não vou esquecer de responder o que você está falando, mas Tranquilo. eu estava falando isso para minha esposa outro dia sobre isso. Eu fui bolsista de iniciação científica. Caramba. Que não é mole, né? Não é mole, porque você tem que ler muito e escrever muito. Sim, A habilidade de escrever, Thiago, é muito difícil. sim. Concatenar ideias, concordância, tempo verbal, enfim, isso não é simples de escrever. Sim. Hoje, quando eu lembro dessa minha fase lá atrás, eu falo graças a Deus. Porque hoje eu uso. Hoje eu produzo conteúdo para executivos. E para isso eu tenho que escrever muito bem. Eu tenho que linkar ideias. A minha empresa trabalha com isso. Somado-se a isso, eu tava lembrando também Lembra da época do barroco, do romantismo, de realismo? Lembro. Pois é, tudo isso hoje faz muito sentido pra minha carreira. Ter estudado isso lá atrás faz muito sentido. Por quê? Por exemplo, o realismo, quando você lê Machado de Assis, aquela rigorosidade em descrever o local, a robustez e até o cansaço de ler sobre aqueles detalhes desnecessários, hoje para mim é muito importante. Uhum. Porque analisar cada detalhe da operação, da produção, é muito importante. Sim. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, que bom que chegou um momento que que aquilo acabou. Sim. Eu não dei continuidade. Foi legal? Foi. Foi muito importante, principalmente porque foi o momento que eu descobri a área comercial, essa é a verdade. Sim. Era uma próxima pergunta que tinha aqui. Como que foi? Foi como coordenador de treinamento. O meu diretor falou assim, olha, eu quero que você faça uma reunião comercial. E aí eu fui fazer a reunião comercial e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero conversar com as pessoas. Uhum. Eu quero entender a dor delas e apresentar uma solução. No final do dia, Thiago, é isso que eu faço todos os dias. É verdade. Eu sento com a pessoa, ela vai falar. Ó, eu tenho essa dificuldade. Eu falo assim, olha, eu não consigo te apoiar nisso aqui. Mas neste ponto aqui, eu tenho uma solução. E aí eu consigo apresentar para ela. Então foi a virada de chave, foi nesse momento. Foi quando eu fiz a minha primeira reunião comercial. Que legal. Então, para mim, hoje, faz sentido ser isso. Eu vi uma pessoa definindo assim outro dia no LinkedIn. Eu sou vendedor e CEO de tal empresa. Eu falei assim, é exatamente isso. Eu sou vendedor. Acima de tudo, eu vendo. Um médico precisa vender. E só uma observação, muitas vezes a área de vendas, ela é marginalizada, né? Muita gente fala assim, não deu certo na vida, vai ser vendedor. Pelo contrário, se você não for vendedor do seu negócio, você não vai para frente. Se você é médico, você tem que vender o seu negócio. Então, é uma área que para mim o mosquito picou. Sim. E eu fiquei... não consigo largar a área. Minha esposa é responsável pela área de vendas. Que legal. Mas eu não consigo. O tempo todo eu tô olhando, o tempo todo eu tô investigando. Faz sentido isso daqui? Quais são as novas estratégias? O que tá vindo de novo? É muito mais científico do que qualquer outra coisa vendas hoje em dia, né? Sim. Eu fiz parte fui executivo de vendas para software de RH durante 4 anos e lá vai bolinha. Então a gente vendia software pro universo de RH. E aí eu entrei naquela profissão, caí de paraquedas, porque tentei ir para fora do país, meu visto não foi aprovado na época, deu um rolo na minha vida na época. E aí eu falei, bom, preciso ficar aqui, me apareceu essa oportunidade e eu precisava pagar as contas na época. E aí, sabe quando você ia pro trabalho? Ai, que droga, preciso pagar as contas. Empurrado. Tem que vender, que saco. Mas depois que eu entendi o racional do que eu vendia, eu entendi o meu propósito ali naquela empresa, eu saí dali como o melhor vendedor de 30 e poucos anos de empresa. O cara que mais vendeu, vendi pra Cielo, vendi pra Fidelity Internacional. Cara, depois que eu entendi a área de vendas, e aí tem uma frase que diz, né? Só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. O resto é do quê? Exato. Do que você Perfeito. acaba vendendo. Mas me fala um pouquinho. Beleza, passou por essa fase aí da tua carreira, sendo treinador, depois foi pra área comercial. E aí, como que você começou a apontar ali pra ser um headhunter, se posicionar? Como que foi?
Aqui em São Paulo, não há essa diferença do headhunter para o vendedor. Tá. De modo geral, a gente chama do headhunter 360. Sim. Ele vende, ou seja, ele traz o projeto e ele faz o projeto. A gente tem essa nomenclatura aqui. Em outras regiões menores, geralmente é diferente. Você tem a figura do vendedor, onde ele vende o negócio e alguém operacionaliza, alguém faz. Certo. Então, aquilo continuou. Ser vendedor dentro de uma consultoria maior, para mim já foi natural. Então, eu continuei na área de vendas, mas trazendo negócio para eu tocar. Tá? Mas eu entendi que eu queria ser mais. Eu queria ter alguma coisa a mais. Veja, eu tô falando da minha carreira CLT. Certo. Mas em paralelo eu sempre toquei esses projetos de recolocação, de ajuste do currículo, de apoiar. Por exemplo, tem executivo, Thiago, que o cara tá há 15 anos, 20 anos dentro de uma empresa. Ele não sabe fazer entrevista. Ele não sabe responder pergunta. Por incrível que pareça. Sim. A gente apoiou recentemente a recolocação de uma diretora de RH. E eu perguntei pra ela, onde estão os teus resultados? Onde estão os teus projetos? E aí só que ela tem uma lábia muito boa, ela se comunica muito bem. Então pra ela, parece que ela tá respondendo, mas não. É a historinha que ela conta pra ela mesma. Pra ela mesmo. Mas pra quem tá do outro lado, sentando do outro lado, tá falando assim, essa pessoa tá me enrolando. Uma diretora de RH vai ganhar 30 mil reais no mês e pra ela tá tudo certo? Não. E aí eu tenho essa função de falar assim, não, você respondeu muito bem, só que você não vai passar desse jeito. Então eu tenho essa difícil missão de falar assim, olha, não é por aí. Não é por aí. E isso eu tô falando quem responde. E o currículo? E o LinkedIn? Que não traduz exatamente. Você pega um diretor de RH, ele não faz mais vaga, ele não recruta mais. Ele tá no nível mais estratégico. Sim. Ok? Sim. Então ele tá conduzindo políticas, ele tá pensando na estratégia do negócio, ele tá pensando em como, na longevidade da empresa, ele não tá mais recrutando. Sim. Mas no material dele, no currículo, no LinkedIn, ele tá colocando isso. E pra ele tá tudo certo, Sim. porque ele é responsável por isso. Mas isso não é estratégia. Então ele não revela quem ele é exatamente. Sim. Se ele não revela, o headhunter tá lendo e tá falando assim, esse cara é um diretor muito hands-on. Eu tô querendo pagar pra essa vaga 40. Mas esse cara deve estar ganhando uns 25. Esse profissional ele pode até ganhar 35 e almejar os 40. Só que como tá escrito, não revela isso pra ele, pro headhunter, entendeu? Então, no final das contas, essa é a nossa missão. É traduzir quem é exatamente essa pessoa. Quem é esse profissional? Qual é a essência dele? Qual é o momento que ele tá? Entendeu? Que muitas vezes o material dele não consegue traduzir, entendeu? Você, de certa forma, acaba sendo um extrator de respostas que o ser humano tem ali dentro dele, só que ele não consegue organizar essas ideias, não consegue estruturar de uma forma bacana, vendável, né? Muitas vezes eu começo a reunião comercial com o nosso cliente falando isso, falando, você está numa festa de casamento. Se você está bem vestido ou não, é outra história. Mas você está. O LinkedIn é essa figura, é essa metáfora. Todo profissional, agora que está nos assistindo, ele está na festa de casamento. Ele pode não estar bem vestido, não está bem escrito o material dele. E as pessoas vão notar. Elas estão notando. Está online, tá, Thiago? Nossa. O teu, o meu, de todo mundo. Então, se não está bem escrito, se não está bem feito, as consequências virão. Quais são possíveis consequências? Sou um cara de 40 mil reais e o tempo todo eu recebo ligação de gente, de headhunter, me oferecendo 20 mil reais, 30 mil reais. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero dar um próximo passo, eu quero avançar. Mas o teu material não revela isso. Veja, estou simplificando algumas coisas, estou simplificando. Mas isso é uma das consequências, um dos reflexos, entendeu? Então, nós... E também eu costumo traduzir que o nosso trabalho é dar um banho de loja. Então, sabe aquela arte que
chega alguém para dar um banho de loja naquela arte, você fala assim, nossa, ficou perfeito. Só que ainda tem um banho de loja do banho de loja. É isso que a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando, vai dando upgrades, vai desenvolvendo aquele material para ele ficar cada vez mais sênior, mais robusto, mais forte, com uma musculatura maior, mostrar que quem é esse profissional, ele não é qualquer profissional. Veja, Thiago, a gente lida com altos executivos. Executivos que ganham 40, 50, eu tô falando de salário, parece que é o que mais importa, mas é só para simplificar onde eu quero chegar. 60, 70, 80, 90 mil reais de salário todo mês pinga aquilo ali. Ele não pode se dar o direito de falar que ele é, por exemplo, o diretor de logística, que ele faz cotação. Ele é muito caro para a empresa. E o Headhunter vai ver isso. Um dado também interessante, que os próprios CEOs das empresas, eles ajudam na contratação de altos executivos. Olha que interessante. 43% dos CEOs ajudam nessa contratação. Então, se você quer mostrar para esse CEO o teu tamanho, o teu peso, e você coloca isso não vai te representar. Ele possivelmente vai clicar no próximo. Vamos pro próximo. Ele não vai parar ali, ele não vai ficar ali contigo. Então, de novo, a importância de se traduzir exatamente quem você é, o teu peso, a tua musculatura, é muito importante, principalmente no online. Então, veja, o currículo, por exemplo. O currículo tá lá no teu computador. Ok, mas o LinkedIn não. O LinkedIn ele está online, todo mundo tem acesso. Qualquer um pode entrar agora no celular e ver. E uma coisa interessante que você falou é dessa questão dos CEOs contribuírem na contratação, não é? Não tem jeito, a galera compara. Você vai olhar o LinkedIn de uma pessoa, você está no processo seletivo, tem 10 LinkedIns ali para analisar. Cara, você vai bater o olho em qual? Naquele que está mais apresentável. Não é? E aí que entra aquela frase, né? Não existe uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, não é? E talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente aqui agora esteja falando assim, pô, mas vocês estão falando somente de C-Level e etc e tal, mas um ponto importantíssimo para você chegar nesse nível, é bom você aprender a roupagem, ou não é, Vitor? Exatamente. Desde já. E não é C-Level, tanto qualquer um, qualquer profissional. Veja, nós atendemos também, a gente tem uma unidade de negócio que atende profissionais que a gente chama de staff ali de entrada. Dá a tua taça ali pra mim. Eles têm muita dificuldade, Thiago, de escrever. E, novamente, é por isso que nós existimos. E aí você pensa, até o profissional de RH tem dificuldade muita de escrever sobre a sua atividade, sobre o que ele faz. E veja, eu tô falando no nível da marca. Ele é a marca. Então, o que ele está escrevendo? O que ele está se apresentando? E tem uma máxima também nos estudos dessa parte de currículo de LinkedIn, que fala, aquilo que está escrito é aquilo que você responde. Se está escrito que você faz uma atividade operacional, você vai falar isso na entrevista. Se você fala na entrevista, é essa a impressão que você passa. E quem está do outro lado, ele não quer ouvir isso. Ele quer ver o nível estratégico, o pensamento estratégico, o raciocínio estratégico. E você tá dando operacional para ele e ele tá falando ali, não é esse. Cara, quando eu vi o portfólio daquilo que a VB, que a tua empresa oferece, eu achei muito legal porque você não ajuda apenas nessa parte de estruturação do LinkedIn, por exemplo. Mas você também ajuda uma parte de conhecimento da pessoa, né? Da pessoa se portar e por aí vai. Até porque, uma vez eu passei por uma situação muito ruim com uma profissional de mercado. Eu era pré-vendedor nessa época, e aí eu tinha uma executiva de vendas que estava acima de mim, e aí o dono da empresa queria trazer uma head para a área. E aí esse profissional, esse CEO procurou essa profissional, ou o profissional fez várias entrevistas e acabou aceitando uma mulher. Cara, você batia o olho no LinkedIn daquela mulher, Vitor, de verdade, você falava, cara,
essa daqui vai vender até a parede da empresa. Fácil, porque ela é muito... Olha o jeito que ela escreve, olha a imagem, a foto, olha tudo, o posicionamento dela. Você fala, cara, é um avião isso daqui, vai decolar essa empresa. Só que na hora que a mulher chegou, eu a conheci, eu bati o olho, eu falei, aí tem. Porque, claro, ela provavelmente contratou uma empresa como a sua pra trazer aquela roupagem, mas na hora de ser quem de fato ela era terrível. Exato. E aí que vem um ponto que eu imagino que é uma bandeira que você defenda de ser de verdade também, não é? Veja, no final das contas, eu costumo dizer que eu ajudo a chegar na boca do gol. Uhum. E em muitos níveis, a gente ajuda a acertar o pé para fazer o gol. A partir daí, existe um outro trabalho. Que é a responsabilidade da pessoa. Muitas vezes nós apoiamos ainda, dando uma mentoria, dando um coach para a pessoa. Mas muitas vezes, Thiago, trabalhar com nível executivo não é fácil. Não é fácil. Quais são os desafios, cara? Conta pra gente. Um deles é o rei. O rei na barriga. Ele é muito alto. Uhum. Então, por exemplo, eu acompanhei recente também a recolocação de um diretor de logística. Uhum. Ok. E ele percebeu, cara, eu não sei controlar números. Na minha cabeça fez um turbilhão pensando como ele chegou a essa posição sem trabalhar números. Veja, Thiago, até na minha empresa, a gente trabalha números o tempo todo, caça números o tempo todo. Uhum. Para gerar um número de leads, o que a gente fez, quais foram os trabalhos, quais foram os números. Esse número de leads ele gera tantas reuniões, tantas propostas, fechamentos. Tudo isso a gente mensura rigorosamente. Imagina um diretor de logística que não lida com qualquer budget, ele lida 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, é muito dinheiro. Sim. Então ele tem que saber os efeitos desse dinheiro. Sim. Ok. E aí ele falou, pô, Vitor, agora, após a recolocação... E ele falando, durante todo o processo, eu preciso de uma ajuda após esse trabalho aqui de recolocação. Ok. E aí ele se recolocou. Mas ele não voltou. Ou seja, ele continuou trabalhando, investiu ali suor, sangue ali pra trabalhar, ok, tá trabalhando, beleza. Mas ele tem um gap, que ele vai continuar batendo na trave, ele vai, se desenvolve por 2, 3 anos ali, fica trabalhando, depois ele é demitido. Desculpa, ele veio de uma demissão? Ele veio de uma demissão, exatamente. E então ele vai ficar nesse batimento cardíaco o tempo todo, ele vai ficar um ano lá na empresa, a empresa não gosta do trabalho dele, demite. Aí ele se recoloca e ele fica nessa, vai e volta. Então ele não se estabiliza. E possivelmente muita gente não... Thiago, isso não é uma exceção. Certo. A maioria dos executivos que nós trabalhamos hoje, eles têm muita dificuldade de traduzir o trabalho deles em números. Veja, sem números você não prova o teu valor dentro da empresa. Eu não entendo nem como ele chega diante de uma reunião de negócios dentro da empresa dele. Vai falar o quê? Um diretor tem que apresentar números. Seja qualquer diretor, ele apresenta números. E aí, se ele não faz isso, ele fica frágil dentro da empresa. E aí ele vai ser desligado. Aí depois ele volta. Ele não trabalha esse gap. Não tô falando que esse é o único ponto, mas números hoje... O que a gente mais percebe é essa falta de habilidade de trabalhar com números, tá? Muitos trabalham, pessoas já aprenderam, já estão investindo muito forte em fazer programas de autodesenvolvimento, né? Seja o coach, seja a mentoria, seja um MBA. Liderança, né? Isso, sobre liderança. Então, isso eu penso que já se percebeu. Agora, dados, que é uma competência muito nova, trabalhar quantos dados tem a tua área? Um monte. Então, muita gente está contratando pessoas para trabalhar o analytics deles ali no setor deles, né? Ele investe um dinheiro nisso, justamente porque para mostrar os dados, para mostrar os números, né? Para mostrar os resultados daquela área, entendeu? Coloca um Power BI da vida e por aí vai. Exatamente. Você entende, Vitor, que
talvez essa questão desse C-Level não se desenvolver nessa parte mais estratégica seja porque talvez ele ainda esteja meio que preso ali na questão operacional? Por que vem essa pergunta? Eu conheço CEOs, né, de empresas que faturam mais de 10 milhões mês, que são extremamente apegados à operacionalidade, né? De colocar a mão ali na massa e não, o meu CS, né? Não vai fazer tão bem quanto eu faço, e minha equipe de suporte não vai atender tão bem quanto eu atendo. E ao invés de o cara pensar, ocupar o espaço dele, que é o local estratégico, ele fica preso ali na operação. Você percebe que tem um pouco disso também ou não? E não somente nesse nível, né? Quando você pega o supervisor, a primeira liderança de uma pessoa, e eu penso que um dos responsáveis é o próprio RH, tá, Thiago? Porque ele vê um cara que operacionaliza muito bem, tá? E aí o RH fica, meu Deus, esse é o futuro líder dessa área. Só que ele já tá sinalizando, eu sou um bom operacionador. Eu operacionalizo muito bem, eu faço muito bem. É o momento do RH falar assim, vamos desenvolver esse profissional. Vamos dar um curso de liderança, vamos dar uma mentoria para ele começar a entender que ele tem que não somente operacionalizar, mas olhar a operação também. Então eu penso que isso é uma trajetória, isso é uma construção a longo prazo. E eu falo por mim, tá, Thiago? Largar algumas áreas da minha empresa é muito difícil. Porque eu fico pensando, eu não sou uma empresa grande. E por essa razão, cada cliente para mim é muito importante. Mas eu preciso arriscar e falar pro meu time, ó, faça. Minha esposa trabalha comigo. Depois eu quero saber como que é trabalhar com a própria esposa. É um desafio, Thiago. É um desafio, meu amigo. É um grande desafio. Mas eu vou te dar um exemplo. Ela fica me perguntando algumas coisas. Sim. Hoje, eu não respondo mais muitas coisas que ela me pergunta. Eu só olho. E eu acho que ela fica esperando eu responder alguma coisa. E eu não vou responder. E no dia seguinte, ela fala assim, mas eu te perguntei. Eu falei assim, eu sei que você me perguntou. Mas você precisa tomar decisões. Você precisa arriscar. Você precisa, inclusive, errar. E ela vai errar. E cabe a mim ter maturidade e falar assim, esse erro aqui foi calculado, eu sabia que ia errar. Assim mesmo com outras áreas. Mas é muito difícil, porque eu quero que não erre. O mínimo de erro ali, eu não quero que aconteça, né? Mas se errar, que erre pequeno, né? Isso. Corrige rápido e vai. Isso, exatamente. No dia seguinte já é apontado. Qualquer erro, todo dia a gente tem reunião. De manhã uma daily rápida para falar sobre o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer no próximo dia, naquele dia. Então eu já aponto, olha, aqui foram acertos, aqui foram erros. Isso aqui não tem que mais acontecer. Então, voltando à tua pergunta, o executivo, ele sofre também isso. Na semana passada, um executivo de finanças, um CFO, falou exatamente isso. Ele era dono da cadeira ele era gerente sênior de controladoria. Tá. Par de outros gerentes da área financeira. M&A e assim por diante. Foi feito o processo interno para a cadeira de diretor financeiro. Ele ganhou a cadeira. E quando assumiu uma nova pessoa, ele o tempo todo ficava olhando. E ele falou, Vitor, eu fazia microgestão. E eu tava matando o cara já tava insatisfeito. Foi na hora que eu olhei pra mim. E eu falei, não, eu preciso largar. Eu preciso, mesmo que seja a área do meu coração, da minha história, eu preciso largar. E aí ele deixou de fazer. Então, assim, é um desafio para qualquer nível, inclusive para esse diretor, para esse C-level, entendeu? Mas eu penso que é um projeto de desenvolvimento, que muitas vezes as empresas presumem errado que aquelas cadeiras elas não precisam desse tipo de desenvolvimento, entendeu? De soltar a rédea. Entendi. De delegar, entendeu? Mesmo se leva, ele tem esse gap muitas vezes. Legal. Um profissional, Vitor, que está no mercado, talvez não da área
de alta gestão, um executivo ainda, mas um profissional que está no mercado, qual que é a importância dele olhar para o branding dele, para ele olhar para a marca dele, em especial no LinkedIn, em especial se posicionar ali dentro? Eu falo isso até porque minha esposa, ela é gestora de qualidade em uma multinacional, não é? E aí, poxa, 2 vezes nesse ano, há poucos meses atrás, ela foi para a Alemanha. E aí, foi a trabalho. Ficou uma vez 1 semana, outra vez 2 semanas. Aí eu falei, ô linda, tudo bom? Cadê tua foto ali no LinkedIn? Ah, amor, pra quê? Que não sei o quê. Eu falei, eu sei que você é low profile, mas se você quer continuar nessa área, é importante os concorrentes da tua empresa vejam que você existe ali, que você tá indo pra fora, o posicionamento. Mas isso é o achômetro do Thiago, que é esposo dela. Mas pensa aí na dor de todo mundo, no C-level, de quem tá lá embaixo. Qual que é a importância desse posicionamento? Ô, Thiago, você lembra do Max Geringer? Opa. Ele já falava isso há muitos anos. No Fantástico tinha um quadro falando sobre isso. É verdade. E ainda hoje a gente tem dificuldade com isso. Muitas pessoas, né? São tantas nuances que a gente tem sobre esse tema. Eu vou começar pela que eu mais escuto. Sim. Cheguei aqui... E agora? Não, sem esse ponto. Ah, tá. Sem isso. E eu fico pensando, por exemplo, em outras empresas que não tinham isso. Não tinham, por exemplo, uma atuação na internet. Até porque há 40 anos atrás... Não tinha internet. Nem tinha internet. Elas não estão tendo que usar. O Thiago, tem profissões que não existem mais. Por exemplo, catador de urina. Era uma profissão importante antes, na Idade Média. A pessoa ia passando e ia coletando a urina e jogando. Quem não tinha dinheiro tinha que ir jogar a urina em algum lugar. Não existe mais. Assim como competências. Não existem também. Datilografia. Não existe. Agora tem coisas que surgiram. Profissões que surgiram. Competências técnicas que surgiram. E em nome disso a gente se adequa. Então, por exemplo, o gestor de tráfego é uma profissão muito nova. Habilidade, a gente chama de liderança social isso, tá, Thiago? Essa habilidade de estar presente numa mídia social. Isso é uma competência nova. Eu tenho que fazer todo o meu trabalho dentro da minha empresa, mas é importante eu também mostrar para o social que eu trabalho. E mostrar para o social não necessariamente para as pessoas, mas é para as outras pessoas, para o teu futuro recrutador, para o teu futuro gerente. Então, você tem importantes ganhos com essa produção de conteúdo. Veja, você pega vamos pegar aqui um diretor comercial. Na verdade, o pessoal comercial, eles são muito bons de se divulgarem, né? De se vender, né? Cara. Tem um perfil ali meio que dominante com influente, né? Então, eles já gostam. Então, não vale muito. Vamos pegar uma galera interessante. Marketing. O diretor de marketing. Muitas vezes ele não está presente também. O que deveria ser o contrário, né? Mas ele não está presente. Veja, quando ele não está presente... Quando você não está presente na mídia social, o que acontece? A tua empresa deixa de ganhar. Porque você não está divulgando também a empresa. E quando ele divulga, Thiago, um evento da empresa, quando ele divulga um evento, um acontecimento da empresa, uma política da empresa, uma crença da empresa, ele deixa de fazer o Talent Attraction. Explica pra galera o que é. Que é a atração dos novos talentos. Sim. Veja, se eu sou um diretor e eu posto sobre a importância da diversidade. Por exemplo, a Azul tá fazendo agora a campanha deles. E é muito bonita a campanha deles. Veja, se eles estão querendo se mostrar ou não, o problema é deles. Sim. Mas eu sei que isso atrai esses novos profissionais que tem como valor também essa política de diversidade, de inclusão. Sim. Tá? Então, ele ajuda a fomentar essa política. Ele ajuda a fomentar a empresa dentro do mercado, entendeu? Agora, veja, são profissionais que estão dentro de uma sala. Qual é a forma deles exporem isso?
numa rede social. Veja, estão reunindo, estão batendo metas, estão atrás de KPIs, estão atrás de resultados, mas além disso, eles têm que produzir conteúdo. Eles devem. Um público que é muito forte, que a gente atende muito, são os diretores financeiros, tá? Então, diretor financeiro de cooperativa, de logística, diretor de empresa de tecnologia, diretor de, enfim, diversas áreas. E é a galera do número, né? Sim, a galera que tá ali o tempo todo no computador, das exatas. Pouco. Se tem uma galera low profile, é essa galera. É verdade. Mas eles estão entendendo. Eu preciso sair da minha sala. Eu preciso expor. Eu preciso produzir conteúdo. E, Thiago, produzir conteúdo não tem só o ganho para a empresa, como eu estou mencionando agora. Mas você tem o ganho para ele mesmo. É o cara que alguém vai perceber a produção do conteúdo dele, a boa produção de conteúdo, e vai falar assim: esse cara faz sentido para sentar na mesa do meu conselho. Esse cara faz sentido para ser o palestrante do próximo evento que eu vou fazer. Esse cara, ele pode ser um consultor da minha empresa. Então são ganhos paralelos que ele não percebe. Sim. E que para ele é só uma foto ali. Não. Não é. Você tem ganhos muito importantes. É o Thiago que vai ver o diretor ali produzindo conteúdo e fala assim: esse conteúdo faz sentido pro meu podcast, vou chamá-lo pra cá. É o jornalista que vai ver ele produzindo conteúdo e vai falar assim: eu quero falar sobre esse tema há muito tempo, deixa eu chamá-lo pra uma entrevista. Então, esses ganhos que ele não percebe. Sim, eu estudava, inclusive, eu contei isso no episódio passado. Convidei o Patrick, o chefe Patrick, pra gente conversar um pouquinho aqui. E aí eu falei sobre a época que eu tava estudando ainda na faculdade de psicologia. Só que naquela época eu produzia muito conteúdo já pra internet. E aí a Baterias Moura me procurou pra fazer uma palestra pros colaboradores deles em relação à pandemia, a suicídio, etc. E eu lembro que muita gente que já era formado na área de psicologia olhou pra mim e falou assim: como assim? Você conseguiu isso? Você nem é psicólogo? Pois é, mas eu tô me posicionando mais que psicólogos. E por isso as oportunidades buscam por você, né? Exato. É uma forma de você ser proativo no mercado, Total. né? Você se posicionar, produzir conteúdo não é algo que você tem o direito de não fazer. Principalmente eu tô falando de média e alta gestão, tá, Thiago? E isso, eu trabalhei numa multinacional de recrutamento, a maior do mundo, inclusive, e eles falavam, era visível o incentivo da empresa para que os seus executivos fizessem isso. Compartilhassem o que tinha a página da empresa, então eles queriam que você recompartilhasse, né? Claro. Para justamente isso, as pessoas verem, essa empresa está pensando nisso aqui, ela tem essa política, ela tem essa ideia. Então você tem esses ganhos, aí a empresa começa a te perceber, de falar assim, ele compra a empresa. Então veja, não é só produzir o seu conteúdo, mas é produzir também conteúdos que fazem sentido para aquela empresa, né? Inclusive é um conteúdo muito mais simples para você que quer começar a produzir conteúdo, é pegar o racional da empresa que você está trabalhando. Sim. Que conteúdo ele está trabalhando? Né? De não ficar ali só, deixa eu criar um aqui, né? Não. E muitas vezes, Thiago, nós, vamos dizer assim, mortais, que não ganhamos ali os nossos 100 mil reais por mês, a gente quer saber como é a vida desse cara aqui. Como é a vida, o que ele faz nas férias? Tem um executivo, um diretor de uma empresa de bebidas, que inclusive eu entrevistei quando ele estava no Paraguai, se eu não me engano. Hoje ele está aqui e ele é um importante produtor de conteúdo, tá? Ele é diretor-geral na Galícia, se eu não me engano, Thiago Coelho. E ele entendeu essa importância da produção de conteúdo. Eu te digo o seguinte, Thiago, hoje esse cara dificilmente, se ele for, vamos imaginar que ele seja desligado hoje, dificilmente ele fica disponível. Porque ele tem uma presença tão relevante no LinkedIn que ele atrai as pessoas para aquela empresa. Então,
Isso é um ponto, né? Porque quando você é bom naquilo que faz e você é uma pessoa ativa, que você produz conteúdo, normalmente você é contratado antes mesmo de ser demitido. Uhum. Porque as melhores contratações, você que é profissional dessa área vai saber melhor do que eu, elas ocorrem normalmente com profissionais que já estão empregados. Outro dia eu escrevi sobre isso. Outro dia eu escrevi. Veja, é uma falácia. Primeiro, é uma falácia de os melhores profissionais estão trabalhando. Não estou falando que você está falando isso, mas Sim, é um senso que existe no mercado. Não é verdade, não é por aí. Bons profissionais estão fora do mercado. Sim, com aconteceu certeza. alguma situação que aconteceu o desligamento dele. Porém, eu ainda acredito que é falta de posicionamento, tá, Thiago? De qualquer forma, né? De alguma forma. Eu vi hoje, inclusive, uma diretora falando sobre isso. O não posicionamento já é um posicionamento. Você não está presente, você está falando. Isso não é importante para minha carreira. Nós trabalhamos com 3 pilares: marketing, branding e carreira. Então, tem gente que produz conhecimento, produz conteúdo? Tem. Bons conteúdos. Só que às vezes, Thiago, aquele conteúdo não é relevante. Sim. Ele só produz e ele engaja, tá? Eu sempre dou o exemplo de um coordenador de projetos. Eu sigo ele há muitos anos. Ele deve ter uns 100 mil seguidores. Eu acho que um post dele deve alcançar 400 mil visualizações fácil no LinkedIn, tá? Uma rede difícil. Só que ele tá como coordenador de projetos há 8 anos. Nossa. Ou seja, a produção de conteúdo dele não tá fazendo sentido para a carreira dele. Por que você tá produzindo? Você tem que fazer algo, tem que produzir algo que te impulsione, que faça você dar um próximo passo na tua carreira, do que ficar só produzindo, entendeu? Não, tem que dar um próximo passo. Ou seja, o teu conteúdo ele tem que estar de acordo com os teus objetivos profissionais, entendeu? Sim. Isso é difícil, tá, Thiago? Não é a coisa mais fácil. Porque muitas vezes a gente tem bons conteudistas, só que eles não estão pensando no impacto para a carreira deles. Só estão ali produzindo, mas não estão identificando uma convergência ali para o conteúdo dele e para a carreira dele. Eu tenho que produzir? Tenho, mas ele tem que estar muito próximo, o máximo próximo da minha carreira, do meu objetivo. Tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional, exatamente. O que muita gente também fala assim, poxa, mas eu já não quero produzir, ainda tem que pensar. Marketing É isso. pessoal é isso, é você se mostrar. Então você pega dentro das empresas, muitas vezes o profissional, Thiago, ele não consegue falar que aquele projeto começou com uma ideia dele. Por quê? Eu não preciso. Precisa. Porque isso mostra a sua proatividade, a sua relevância. Veja, a gente pode pensar aqui em diversos casos, inclusive da Bíblia, que pessoas foram lá e falaram, não, isso aqui fui eu. Eu fui o ator disso daqui. Isso não é errado. Agora, não fazer isso terão consequências. Que às vezes você vai falar assim, e aí eu acho que é um problema, tá, Thiago? Porque muitas vezes a gente simplifica as coisas falando assim, foi o QI, ele teve um QI. E aí ele simplifica a falta de postura dele, de proatividade, de marcar o território com o QI. Não, teve uma indicação lá, ele foi promovido. Tá entendendo? Sim. Então nem sempre é essa explicação mais simples, tá? Sim. Essa história nossa aqui, esse bate-papo, me faz lembrar da teoria do T e do X. Já ouviu falar ou não? Não. A teoria do T e do X é a seguinte. Tem pessoas que essa parte vertical aqui do T, né? Elas aprenderam um pouquinho aqui em cima, no comecinho dessa parte do T, gostaram daquilo que aprenderam e foram aprofundando, só que elas mergulham naquilo e não contam pra ninguém aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas descobriram. E aí, tem outras pessoas que é essa outra parte, que é a parte horizontal, né? E fica aqui em cima.
aprendeu um pouquinho e já quer sair compartilhando pra cá, quer compartilhar pra cá, só que elas não mergulham tão profundo. Entendi. Então, o ideal não é ser essa parte aqui do ter que ficar lá em cima, Tá. né? É você ser o X que você... Ou a cruz aqui no meio, né? Que você acaba cortando, fica... Quanto mais você mergulha aqui no conhecimento, mais você compartilha também aquilo que você fez. E muitas pessoas ficam travadas. Tem dificuldade de compartilhar aquilo que criou, aquilo que projetou. Cara, tá matando sua carreira, né? Exato. Não, e quando você vê essas situações, Thiago, eu acho que o mundo corporativo tá cheio de desculpas. Sim. Tá? Porque eu não fui promovido? Por que eu tô desempregado? Cara, desculpas você vai ter o tempo todo. Sim, Agora, historinhas. exato. Agora, qual é a tua postura? Qual é o teu sangue no olho, a tua determinação de fazer isso mudar? Eu tenho problemas, por exemplo, na minha carreira, no meu profissional, que eu tento o tempo todo identificar. Igual na minha empresa, o tempo todo. Eu falo, tem um problema. Sim. Cadê esse problema? Eu preciso encontrar esse problema para solucionar. Sim. Sei lá, a gente tá com dificuldade de encontrar leads. Qual é a solução? Aí eu pergunto para eu tenho uma prática, Thiago, de toda 15 dias eu abrir a minha empresa para pessoas, alguém que eu conheça criticar. Uhum. Cara, fala da empresa. Fala, ó, essa é a situação da minha empresa. Eu faço isso. Critica. Então eu falo assim, olha, eu tenho maturidade para você até me xingar se for o caso. Mas eu penso que muita gente não tem isso, sabe? Não. Tá acomodado, tá tudo bem. Um monte de sujeira debaixo do tapete. A gente conversa com alguns profissionais que aí eu vou falar de novo uma coisa que todo mundo fala, né? O mundo tá muito chato, Thiago. Outro dia, a gente faz a mesma abordagem, por exemplo, comercial, com os nossos clientes. Uhum. E aí eu acho que foi na quinta-feira, ele pegou e falou assim, a gente pede o celular pra gente falar com eles, e aí ele falou assim, segue o telefone, mas eu não gostei da sua abordagem. Thiago, é a primeira vez que alguém fala isso pra gente. A primeira vez. Não é possível que todos os outros acreditem a mesma coisa. Eu acho que ele tem uma sensibilidade tão grande, ou ele leu alguma coisa que não estava escrito, que aí, de novo, eu fico pensando, trabalhar com esse profissional deve ser muito chato. Eu tô te dando esse exemplo, mas muitas vezes a gente não abre espaço para ser criticado, entendeu? Sim. A gente não abre e fala assim, o que eu preciso melhorar? Aí, voltando pro tema igreja, né? Eu sempre falo pros nossos pastores, o que eu preciso ser melhor? Qual é o ponto que eu não tô vendo? Pros nossos líderes, a gente pergunta, qual é o ponto de melhoria? Você precisa me apontar, não tem problema, eu preciso ser maduro. Tem um momento, Thiago, que Paulo fala assim, eu queria dar leite mais sólido para vocês. Mas vocês não estão. Vocês não estão. Vocês já eram para estar mestre, meu Deus do céu. Vocês estão aqui, eu tenho que ensinar o básico. Nossa. E aí a gente fica, sabe? Será que eu posso falar isso aqui para ele? Será que ele vai aguentar? Por conta disso. Então, eu acredito, eu não tô falando que o Brasil é péssimo nisso, tá? Tô tentando me corrigir em relação a falar mal do Brasil. Mas brasileiro, normalmente, emocionalmente falando, é muito inflamado. Tá. Então, existe uma grande dificuldade de pedir feedback, né? Vitor, me fala aqui, o que eu preciso melhorar? Me corrige, cara. Me trata aqui, pelo amor de Deus. E também, por outro lado, as pessoas têm dificuldade em ouvir feedback. Tá. No trabalho que eu faço... Falar e ouvir, né? Falar e ouvir. Ok. Em um dos trabalhos que eu faço, eu peço pra pessoa rodar um Google Forms com feedback comportamental. E aí, na hora que eu vou fazer o mapeamento, depois de 4 meses que eu pedi, e aí, você rodou? Não rodei. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo que eu vou ouvir. Cara, então vamos lá, você tá querendo crescer na tua carreira ou você tá buscando ficar estagnado? Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui, mas o que vai te levar daqui pra frente? Será que não tem apontamentos que você precisa ouvir ou você é perfeito? E aí, muitas pessoas falham nisso, né? Por isso que não evolui na carreira. Ô, Thiago, mas eu acho que nós, psicólogos, a gente ajudou um pouco nisso. Fala mais. Sabe aquela coisa, não é o que você fala, mas é o jeito? Veja, Thiago, eu concordo com isso. Eu concordo, de modo geral eu concordo. Mas eu acho que tem um momento que tu fala assim, no mundo corporativo, Thiago, dentro de uma sala de reunião, a galera
se pega. Se pega sim, é forte. A cobrança é muito agressiva. De novo, eu vou falar dos números. Eles não lidam com qualquer dinheiro. É 17 bilhões. Eu tenho um cliente que lida com 17 bilhões todos os anos. Esse cara, ele fala o seguinte: Vitor, eu lido com a 16ª casa depois da vírgula. Eu não posso errar nesses 17 números aqui. Então, é muito exigente para ele. Então, se ele não ganhar casca grossa lá atrás, ele não vai conseguir chegar lá em cima, entendeu? E eu tô falando em qualquer nível. Em qualquer nível. Sim. Relacionamento, Thiago, relacionamento entre marido e mulher. Uhum. Ouvir e falar exige uma maturidade muito grande. Muito. Os filhos, a mesma coisa. Às vezes eu falo pro meu filho, eu falo assim, eu sou o pior pai do mundo. Caramba. Mas eu sei que no final das contas eu falo assim, vai servir pra ele. Sim. Eu posso até ter falado da pior forma possível, mas ele vai entender que existem pessoas como eu, que falei daquele jeito, e que ele vai ter que aprender desse jeito. A minha mãe, Thiago, ela é muito barra pesada. Minha esposa estava em Belém recente, eu falei assim, olha, veja como minha mãe fala com qualquer pessoa, para você entender como a gente foi criado. A gente foi criado nesse ambiente de chamar atenção. Ó, a gente tá comendo, Thiago, lá na casa da minha mãe, e a coisa que a gente mais faz é falar da comida. Então, criticar pra gente, nós crescemos nesse ambiente de avaliar, entendeu? De falar, não... Dar feedback. Dar feedback, entendeu? Sim. Aqui tem muito sal. Não concordo. Eu acho que tá bem de sal aqui, ó. Mas aqui deveria ter um tempero. Aqui, tempero de ontem, poderia ter hoje. Então, isso foi normal pra gente, entendeu? Agora, a forma como se fala... o ideal é que se fale da melhor forma possível. Claro. Mas a gente não vai encontrar, Thiago. De modo geral, são pessoas muito diferentes, né? Cara, mas isso precisa ser, de uma certa forma, trabalhado, explorado. Tem uma habilidade comportamental que eu treino, uns mentorados que eu tenho dentro de um cliente meu, chamada franqueza. Tá. E aí, pra você ser franco, você pode falar toda a sua verdade, mas tendo empatia por quem tá do outro lado. Tá. E aí isso vai exigir, com toda certeza, inteligência emocional, sabedoria. Talvez falar aquilo que você precisa falar, mas não naquele momento, porque se você falar naquele momento vai dar muito ruim. Tá. Talvez seja melhor levar pra frente. Então, enfim, tem pontos e pontos pra gente ir ajustando aí. Sim. Não, eu concordo. Mas numa reunião, Tiago. Nossa, eu já participei de reunião que eu falei. Eu também. Eu entro debaixo da mesa e falo assim, nossa. Pra que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. E assim, não era nem comigo. Eu só tava de espectador ali. Eu falei, nossa. É, desafiador. Tipo, desnecessário. Desafiador. Pois é. Mas conta um pouquinho. O que a VB... Qual que é o tipo de banho de loja que a VB... Só pra gente segurar aqui a audiência, o Vitor vai trazer pra gente a experiência que você teve, não sei se foi na fase de começar a empreender, que foi ali do burnout. Eu quero saber essa parte, tá? Tá. Mas conta pra gente o que a VB faz de uma forma geral, num banho de loja, som executivo ou não, cara. Quais são os detalhes que eu preciso saber que a VB já faz aqui, olhando pra frente na minha carreira? Conta um pouquinho. Primeiro, não somos os psicólogos, mas bom. a gente tem bons ouvidos. Boa. E às vezes, Thiago, muitas vezes o profissional só precisa de alguém para escutá-lo. Sim. Escutar, inclusive, os erros que ele tá querendo cometer na vida dele. Sim, verdade. Então, por exemplo, ele chega conosco, olha, tô querendo mudar de carreira. Ele começa a falar, aí você fala assim, mas isso não é mudar de carreira. Isso não tem nada a ver. Ou então ele fala assim, cara, não sei, eu tô insatisfeito. E ele começa a falar qualquer outra coisa, menos sobre aquilo. Então eu falo que a gente tem bons ouvidos, tá? Então converse conosco, primeiramente, tá? Boa. Mas seja para qualquer nível, Thiago, o profissional, ele precisa ter bons materiais. Seja o currículo, seja o LinkedIn. E se ele for aprovado num desses para uma entrevista, ele precisa estar bem preparado para uma entrevista. E se a posição que ele quer precisa
de um material em outro idioma, ele precisa ter esse material também em idioma muito bem feito, muito bem escrito, tá? É nisso que a gente atua, tá? Então, primeiro, a gente faz esse currículo e esse LinkedIn dele para ficar bem apresentável, bem escrito, bem robusto para o mercado, tá? Então, coisa que a gente já não coloca mais e que muitas vezes tem, tá, Thiago? o RG, CPF, endereço, exatamente aquele endereço que ele mora, sabe? Então, isso a gente vai tirar o excesso, muita gordura, e a gente vai dar peso naquilo que ele faz. Então, por exemplo, muitas vezes ele pensa, eu sou um caixa, eu só passo a mercadoria aqui, entendeu? Não. Peraí. Cara, você atende as pessoas. Pessoas são é o público mais difícil. Uhum. Então você tem que passar com atenção, você tem que estar atento à movimentação da loja, você tem que estar disponível para uma solicitação do gerente. Então isso a gente vai dando corpo para ele. Tô te falando nesse nível, tá? Mas quando você pega um nível executivo, onde ele insiste em colocar atividades muito operacionais. Uhum. Então, por exemplo, é um diretor financeiro. Ele insiste em colocar lá que ele faz o contas a pagar e receber. Uhum. Meu Deus, quem faz isso é um analista dele. Ele gerencia isso. Sim. E muitas vezes ele nem precisa sinalizar isso, porque o headhunter ele já sabe disso. Já é esperado. Já é esperado. Ele gerenciar isso daí. Sim. Ele tem que colocar musculatura onde? No negócio, na estratégia, na perenicidade do negócio, entendeu? Então, aí que a gente vai dar mais corpo. A gente tem um outro negócio que apoia esse executivo na produção do conteúdo. Certo. Eu digo que é a menina dos nossos olhos, assim, eu tô cada vez mais encantado, estudo sobre isso. Vim outro dia de um curso que eu fiz de marketing de luxo, que é impressionante, Thiago. Uma coisa, eu tenho até medo de falar das marcas aqui, mas uma coisa é você vender um carro de 100 mil reais. Sim. Outra completamente um de 2,5 milhões. Sim. Que marca você quer representar? Sim. Qual clube você quer entrar? Exatamente. Então você está produzindo conteúdo para uma pessoa que ganha 100 mil reais? Ou você quer produzir um conteúdo para uma pessoa como você que vai ganhar 2 milhões de reais? Uhum. E cada marca tem um preço. Uhum. Então você pega a Coca-Cola, tem um preço. Uhum. Apple tem um preço, Ferrari tem um preço. E você tem um preço. Talvez você não saiba. Mas esse preço ele pode ser mais valorizado. Uhum. De acordo também com o seu conteúdo de produção, tá? E aqui que a gente apoia esse executivo. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que produzir. Ele não tem tempo. Principalmente esse é o grande ponto. Ele não tem tempo. É isso que a gente faz, a gente produz o conteúdo para ele. Eu, enquanto executivo, eu aumento então a minha percepção de valor conforme eu produzo o conteúdo. Certamente. Uau. E você, não somente naquela vertical, vamos falar assim, do CLT, Tá. mas você tem esses outros ganhos, por exemplo, ser conselheiro, ser palestrante, ser um podcaster, entendeu? E assim por diante. Abrir outros canais e oportunidades. Exatamente. Exatamente. Legal. Então você entende ali qual que é o core daquela pessoa e produz esse conteúdo ali por ela, de certa forma. Exatamente. Exatamente. Fantástico. Eu tô falando isso de forma resumida, mas a gente faz toda a gestão para ele. Então, alguém interagiu com o teu post, a gente vai lá e agradece, a gente adiciona conexões, a gente manda mensagens, enfim, é uma gestão, a gestão dos números também, que a gente estava falando antes de entrar aqui, não é só produzir, mas é saber os números. Esse conteúdo gerou engajamento, faz sentido pra gente, pra esse cliente? Faz, beleza, a gente continua. Não faz, a gente sinaliza pro nosso cliente, olha, não faz sentido, entendeu? Que legal, que legal. Onde que a galera encontra a VB? Nós estamos principalmente no LinkedIn, tá? É a nossa plataforma principal. A gente tem também o Insta, só mandar qualquer um, direct. No LinkedIn você tem a solicitação do serviço, só você chegar lá também e enviar, que a gente sempre responde com muita
muita celeridade. Cara, me apaixonei por esse tipo de conteúdo de verdade. Vai agregar valor pra galera de uma forma sensacional. Mas me conta um pouquinho da tua carreira nessa fase de empreender. Depois de ter feito a faculdade de psicologia, que aconteceu esse burnout, como é que foi? Na verdade, foi um pouco mais distante. A psicologia, pra mim, foi muito importante. Ela é importante, tá? Mas eu digo, eu não sou psicólogo. Sou formado em psicologia. Tamo junto. Nossa, eu adoro. Isso pra mim é libertador, cara. Psicologia pra mim é só uma ferramenta. Mas acima de tudo, por exemplo, eu não tenho um CRP. Nunca tive. Eu também não, cara. Então tamo junto. Eu sabia que eu ia ser caçado pelo CRP com tanta besteira que eu falo. Pois é. E aí eu não tenho, não. Eu admiro. Todo mundo me pergunta, mas tu nunca clinicaste? Como, tipo assim, nossa cabeça passa, psicologia não é só isso, Sim, enfim. sim. E aí comecei como coordenador, depois fui para a área de vendas e comecei a recrutar executivos. Uhum. Aqui eu trabalhei em grandes expoentes. Por exemplo, na maior consultoria, eu trabalhei na Michael Page, que é a maior consultoria de recrutamento de executivo do mundo, até onde eu sei. E trabalhei em algumas outras aí. Weiser, enfim, Walter, Hopthef. E uma delas, não nenhuma dessas que eu falei, mas uma outra, o meu diretor, nossa, Thiago, era fora da curva. Olha que eu me considero um cara casca grossa, mas quando começa... E aí eu acho que é uma mensagem para todo mundo, né? Quando ultrapassa a lógica, o aceitável, aí eu acho que você tem que dar um stop, entendeu? Então, a cobrança já estava excessiva. E foi quando eu já trabalhava com esse negócio de forma paralela. Mas com essa cobrança eu ganhei aí uma ansiedade fora do comum, não dormia. Minha esposa ficava desesperada. Eu tive uma crise, Thiago, de ansiedade, que eu tava com medo de bater o carro, pra você ter uma ideia. Tava voltando do trabalho, tremendo. Eu nunca pensei em passar por isso, né? Sim. E aí eu falei, é aqui. É aqui que eu paro. Não dá mais. Não dá, Sabe aquela coisa que você não consegue chorar, você não consegue falar, você não consegue expressar, e você fala, cara, tem alguma coisa acontecendo. E pra mim eu entendi que era esse momento. E eu falei pra minha esposa, olha, eu vou ser demitido, porque eu não tô conseguindo trabalhar. E eu não vou mais voltar. E eu vou acreditar que esse é o tempo, e aí é a minha crença, tá, Thiago? Esse aqui é o tempo de Deus pro meu negócio. E aí, quando saí, tiramos umas férias, quando voltei, eu não me joguei, eu me lancei, assim, 100%, falei assim, eu não vou ser amador, eu vou ser extremamente profissional, entendeu? Eu vou fazer isso aqui, não é com qualidade, eu vou fazer de forma extraordinária, tudo. Então, eu me lancei nesse projeto. E hoje antes eu poderia ter reclamado, assim, daquele momento. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu acho que foi o estalo, assim, pra eu sair. Não tô falando que foi Deus que colocou, não. Tô falando que bom que aconteceu, porque aí eu resolvi sair, entendeu? Hoje faz super sentido. E foi muito interessante, Thiago, só pra fechar essa história, que uma das minhas metas era, eu preciso do salário que eu saí aqui. Minha primeira meta na nossa empresa foi essa. E eu lembro que foi em dezembro, cara. A gente saiu em maio, eu saí em maio. Que ano isso? Ano passado. Ano passado, cara. Ano passado. E aí eu falei assim, eu vou sair e quando eu alcançar o salário que eu tinha antes, eu falo assim, esse é meu primeiro step. E eu vou alcançar outros steps. Assim como faltam 2 meses e todo mundo da empresa sabe que eu tenho uma meta extremamente agressiva ainda para esse ano que eu ainda não alcancei e que eu vou com sangue no olho para conseguir. Vai alcançar. Não é fácil, Thiago. Não é fácil. Depois a gente pode marcar um outro para falar de empreendedorismo, porque eu vou te falar, cara. Eu converso muito com empreendedores, né? E você vê assim, o quanto a gente precisa melhorar, sabe, a cultura do empreendedorismo. Sim. Tem muito negócio ainda, sabe, Thiago? Outro dia eu conversei com
um empreendedor que ele quer voltar pro CLT. E eu comecei falando pra ele, não. O que aconteceu? Ele queria me contratar. E eu falei assim, não quero que você me contrate. Eu acredito no teu negócio. Você não tá acreditando. Pelo amor de Deus, continua. Enfim, esse é um pouco do resumo. Assim, a gente tá crescendo muito. Todo mês a gente tem um passo a mais, a gente tem uma melhoria a mais, crescendo em número, crescendo em funcionário, crescendo... A gente sempre falou assim que isso aqui é a obra de Deus pra gente. Sim. VB Group é a obra de Deus hoje, e a gente quer abençoar pessoas, e uma das formas é contratando essas pessoas, Sim. desenvolvendo essas pessoas. E a gente tem feito isso, isso alegra muito o nosso coração, sabendo que estamos no caminho certo, sabe? É um pouco Muito disso. bom. Fico feliz e não tenho dúvidas que vai voar ainda muito mais alto do que você imagina. Legal. Dá pra sentir a tua garra, a tua energia, teu time, né, da tua esposa trabalhando junto, então vai muito longe. Daqui a um tempo vai voltar aqui no podcast Vamos. pra atualizar os números pra gente. Isso. Cara, mas eu quero te agradecer porque tu transbordou aqui conhecimento pra galera aprender de fato a olhar pra carreira e falar, pera lá, eu preciso cuidar da minha marca pessoal, preciso cuidar da minha imagem, preciso cuidar pra onde eu tô indo, não ir de qualquer jeito, mas ir do jeito certo. E mais uma vez, galera, você que ouviu aqui até o final, por favor, vai correndo agora no LinkedIn. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da VB. Bate um papo com eles, que com certeza a tua carreira em 2025 ela vai decolar através da ajuda deles. É isso, Vitor? É isso. Cara, obrigado mais uma vez. Tiagão, valeu. Valeu. Pega esse conteúdo, compartilha no grupo da empresa, no grupo da igreja, da família, de todo mundo. E até o próximo episódio. Um abraço, valeu.